Já está. Vamos começar direto enquanto a minha convidada não chega. Quem vir depois o vídeo gravado vai poder ouvir-nos a falar do tema. Tenho um filho insensível. E agora? O que é que eu vou fazer? Olá, olá Odília, que bom que já cá estás. Entretanto, estou aqui a aguardar pela minha convidada, a Suzete. Entretanto, quem estiver a entrar, diga de onde é que está a falar. Oi. Olá, olá, David. Olá, Odília, obrigada. A Suzete diz que não está a conseguir. Olha, sai e volta a sair para pedir para entrares em direto comigo. Eu sei, David. És o filho da Suzete. Que bom, vieste aqui ver a mãe. Olha, ela está tão nervosa que ela nem consegue entrar. Bom, que bom, Palmela. Que bom, olá. Que bom chegar a tão longe. Eu estou em Guimarães, bem no berço de Portugal. Mas sei que possivelmente também tenho algumas pessoas no Brasil a ver. E é um gosto estar aqui. Vamos lá ver se a Suzete consegue entrar. Ok. Olha, Suzete, diz aqui que precisas da versão mais recente do Instagram. Deve ser por isso. Consegues fazer uma atualização rápida? Ou então entrar, porque ele aparece automático, o entrar em direto. Entretanto, quem está a ver pode colocar no aviãozinho e convidar outras pessoas a entrar. Vamos falar sobre uma situação muito interessante que aconteceu com a Suzete quando ela tem 3 filhos. Eu posso já ir adiantando aqui um pouquinho. E ela tinha uma questão complicada com o filho do meio. Olá, Mândio! Um beijinho para o Brasil! Oh, que bom te ver aqui. Que bom. Então, e a Suzete sempre lhe assustou o facto de sentir que o filho era um pouco insensível. Eu espero que ela consiga entrar para contar a história na primeira pessoa, porque tem muito mais interesse, né? Mas, entretanto, podem colocar aqui comentários com perguntas que eu vou tomando nota. E, entretanto, vou aqui ver se a Suzete consegue entrar. Está aqui alguém que seja mãe e que às vezes sinta que não compreende bem o filho ou que não é compreendido, pode aproveitar enquanto a Suzete está aqui a tentar entrar para colocar as suas perguntas. Ok, ela já está a dizer calma que vou atualizar. Ok, eu estou aqui. Estou à tua espera.
Olha, pois é, Odília, és mãe de dois rapazes. Então, conta-nos aqui qual é que é a tua maior dificuldade com os teus rapazes. E enquanto isso, vamos desmistificar um pouco o que acontece com pessoas que têm um perfil um pouco mais reservado, que não falam muito, que querem estar mais no seu canto. Ok, o mais velho é mais sensível e o mais novo um pouco mais frio. Se calhar o mais novo vai ser mais parecido aqui com a história que a Suzete vem contar. Pode ser que te identifiques e vais descobrir que o teu filho não tem qualquer problema. Ele só tem um jeito de funcionar diferente e só precisa de ser respeitado nessa forma diferente de funcionar. Como nós costumamos dizer, onde outros veem defeitos, eu vejo superpoderes, né? Então, isso é muito real e tem a ver muito com as histórias que venho aqui também dar oportunidade às terças-feiras, às 21h, horário de Portugal, poderem acompanhar, porque são histórias reais que eu gosto de contar na primeira pessoa, porque certamente podem inspirar outras pessoas a descobrirem-se, a descobrirem às vezes melhor o seu filho, o seu parceiro, outras pessoas com quem convivem e isso pode trazer uma grande ajuda e um grande alívio, acima de tudo. E, entretanto, eu estava aqui, Manu Mormac. Diz boa noite, amiga. Acho que vai ser agora que a Suzete vai entrar. A quem esperou, eu tenho a certeza que valeu a pena ter aguardado por esta oportunidade. Oh, Suzete, estou-te a ver de lado. Era porque foi o Afonso. Assim está melhor? Agora estamos a ver-te muito bem. Foi o Afonso que me teve aqui a ajudar, porque eu já estava em desespero e o meu filho veio-me acalmar, portanto, e como a vida muda. Oh, como a vida muda, e olha, nos próximos 40 minutos vamos ter a oportunidade de saber um pouquinho porque é que a vida mudou, né? A Justo Paula está a dizer boa noite, beijinho, acho que é para ti. Olá, Paula. Que bom, olha, se o Afonso puder ajudar e arranjar aí uma lâmpada, um candeeiro para colocar à tua frente, para te vermos melhor. Tenho aqui uma luz, mas não sei se isto vai. Ela tem 3 intensidades, ora vê. Odília também está a dizer olá, Suzete. Olá, Odília. Olá, Flor Melhorou, dela. Está que melhor bom. assim ou nem por isso? Sim, melhorou. Então, um, conta-nos um pouco sobre ti, Suzete. Agora que fizeste este compasso de espera, eu estive aqui a tentar ver se ajudava a fazer este compasso até tu chegares. Claro. Conta-nos um pouco de como é que é ser mãe de 3 e hum, como é que foi esta descoberta de teres um filho assim mais insensível, não é? Obrigada, Odília. Bem, vai-me cair a baba já. Estás linda, Suzete. O teu cabelo está super brilhante como tu. Obrigada. Então é assim, ser mãe de 3 filhos hoje é diferente do que era
há uns anos atrás, em especial depois das mudanças que eu fiz na minha vida. Portanto, separei-me, houve mudanças de casa, pronto, e foi tudo uma grande transformação na vida, tanto na minha como dos meus filhos, obviamente, e cada um sofre essas alterações de maneira diferente, não é? Portanto, eu tenho, neste momento, os meus filhos têm, o mais pequeno tem 8, tenho o Afonso de 14, o David tem 8, o Afonso tem 14 e o Marco tem 20 para 21. Pronto, e eles são muito diferentes e desde pequeninos que eram muito diferentes e eu tinha mais facilidade de lidar com uns e menor com outros. Pronto, o meu calcanhar daqueles sempre foi o meu Afonso, que é o meu filho do meio. Pronto, até dada altura eu achava que era o síndrome do filho do meio, porque às vezes há aquela ideia que o filho do meio, pronto, veio ali, foi um entrave, entre aspas, para o mais velho, porque veio ocupar, de certa forma, um pouco do espaço que ele ocupava. Pronto, depois o pequenino, pronto, nós sabemos como é que normalmente a sociedade dá por vezes desculpas para as situações. Pronto. E então, portanto, o Afonso foi o que eu achei que sofreu mais com a separação e com as mudanças que tivemos. Pronto. Desde pequeno que eu tinha-me percebido que o meu filho era muito difícil obedecer, ou seja, obedecer a uma ordem. Se ele quisesse uma coisa, por exemplo, um brinquedo, enquanto, por exemplo, o meu filho mais velho, eu explicava-lhe, agora não pode ser, agora a mãe não tem dinheiro, quando a mãe puder. O Afonso era muito difícil conseguir dizer-lhe que não, em especial dizer-lhe que não só porque não. Pronto. Não porque não, porque a mãe é que manda. Olha, está aqui a Suzana. Ai, peraí que agora não consigo. Alguém estava aqui a dizer que eu não consegui apanhar o nome, que também é mãe de 3 e que também deve estar a viver a mesma situação que tu, Suzete. Olha que bom. Já vais inspirar aqui alguém. Vou só dizer aqui, olá Vanessa, olá Sandra. A Sandra é a minha vizinha e também é mãe de 3. Então foi a Sandra que estava a dizer essa mensagem. Olá Marco, é o meu filho mais velho. Sim, era a Sandra. Eu tenho 3, também acho que vivo o mesmo que tu. Sim, e a minha vizinha tem, pelo menos um dos filhos tem traços muito idênticos aos do meu Afonso. Olha que bom, então vais conseguir já dar aqui várias pistas. Então, estávamos na parte que era difícil para ti, ou era difícil para o Afonso obedecer-te, porque tu eras supostamente a autoridade, mas para ele não eras, não é? Sim, e quando mudámos de casa, piorou drasticamente. Pronto, o Afonso na altura estava com 12 para 13, mais ou menos. Entretanto, começou a faltar algumas aulas, começou também a era dos jogos, que tem sido um problema em várias casas, não é? Porque os miúdos jogam compulsivamente. E começou-se a descontrolar. Eu descontrolava-me com muita frequência, irritava-me com ele constantemente porque ele não me obedecia. Às vezes, no simples, íamos jantar e o Afonso não queria porque estava ao meio de um jogo e então era muito difícil. Eu descontrolava-me, gritava e estava completamente frustrada porque eu era a mãe e o meu filho não me obedecia e eu tinha 3 filhos e porque é que os outros obedeciam e aquele que até era o do meio, não era o mais velho, não me obedecia. Pronto. Comecei, posso dizer o que é que eu fiz entretanto? Sim, claro que sim.
Pronto, eu comecei a achar que eu tinha um problema. Não era propriamente o meu filho, mas era eu, porque eu era a mãe, tinha que me impor, portanto eu tinha ali um problema qualquer. Pronto, foi quando eu comecei a praticar Reiki, ou seja, eu sentia a necessidade que tinha que me acalmar e que tinha que encontrar a minha paz e o meu equilíbrio. Pronto, comecei a praticar Reiki e acabei por, inclusive, fazer 2 níveis, e ajudou-me a mim. Mas o problema continuava, porque eu continuava a não conseguir lidar com o meu filho. Apesar de andar mais calma até, mas pronto, acabava por me descontrolar com alguma frequência. Nós tínhamos situações, por exemplo, em que fazíamos passeios de família, por exemplo, uma simples ida ao parque, e o Afonso nunca queria ir. E lá está, mais uma vez, a mãe está-te a mandar ir ao parque, portanto tens que ir ao parque. Tens que ser teu, não podes ficar aí enfiado, não é? Exatamente, vais ficar enfiado em casa a jogar, nem pensar. E vais mesmo. Pronto, e Nem às vezes. estava a pensar aqui noutras histórias, não sei se é tua. Tenho muitas histórias. E nós lá íamos, lá conseguia arrastar o Afonso. A verdade é que eu arrependia-me já nem sabia se era ter ido ao parque, se ter saído ou se era ter levado o Afonso. Porque o Afonso acabava por transformar tudo num. Fazia-nos a vida no inferno, porque tudo estava mal, o sítio estava mal, implicava em especial com o irmão mais pequenito, e pronto, acabava por ser um suplício. Estou-me agora a lembrar, por exemplo, que os meus pais não são de cá, e eu também não nasci cá, sou de Ferreira do Zezer e vamos com alguma frequência lá ao fim de semana. E eu tinha imensos fins de semana que nós estávamos com tudo pronto, com as malas feitas para ir, e eu tinha que convencer o Afonso às vezes sem saber como, porque ele não queria e não queria e não queria e não queria. E também desde muito cedo que eu percebia, apesar de eu achar errado naquela altura, que o Afonso funcionava muito bem se eu fizesse a dita chantagem. Agora entendo que não era chantagem, não é chantagem que se chama, mas se eu lhe desse algo em troca, eu conseguia dar-lhe a volta. Mas eu achava que não devia de ser esse o caminho, porque era um caminho errado, e então evitava fazê-lo, mas quando estava mesmo no desespero, acabava por ter que recorrer a essa solução. E pronto. Tenho aqui a Vanessa Mateus Campos a dizer como eu me vejo com o meu Rodrigo nisto. Ok. Então, Vanessa, fica até o final porque esta história vai acabar bem. Olha, a Sandra Pinheiro está a dizer: tenho aprendido muito com a Suzete, obrigada. Tenho dado umas dicas. Pois, estas dicas funcionam. Olá, Ricardo. Obrigada por estarem a assistir. Façam perguntas, interajam. Então. E agora, lá está. Não sabias lidar com a situação. Numa situação de limites, tu ias por um caminho que não querias ir, mas que funcionava, não é? E no meio de tudo isto, tu não sabias fazer o que era certo e o que era errado. É isso? Sim, pronto. Mas no entretanto, eu procurei também a psicologia, porque não estava de facto a conseguir lidar com a situação.
o Afonso acabou por iniciar com a psicóloga da escola, Uhum. porque ele faltava às aulas para ficar a jogar. Mas pronto, não achei que tivesse grandes resultados. Acabei por fazer umas consultas numa psicóloga a nível particular, que acabou por recomendar que eu procurasse um psicólogo homem, porque ela própria também não estava, achava que não estava a conseguir, porque o Afonso acabava por manipular os próprios psicólogos, foi o que eu me via a perceber. Ele chegava a faltar às aulas e dizia ao psicólogo que tinha ido às aulas, tinha corrido bem, que estava tudo bem. Acabava por haver ali uma manipulação de tal forma que só quando o psicólogo depois falava comigo é que eu acabava depois por lhe contar, mas o Afonso faltou às aulas. Mas não é possível, mas o Afonso falou como se tivesse ido às aulas e como se estivesse tudo bem. E pronto, depois ainda fez algumas consultas, era difícil porque ele até às consultas faltava. E pronto, acabámos depois por parar com as consultas um pouco antes de iniciar o Covid. E também porque fizemos uma consulta conjunta e achámos que eu estava a gastar dinheiro e o Afonso não estava a usufruir porque ele não estava para aí virado, portanto ou seja, o psicólogo não estava a conseguir na totalidade conseguir ali mudar, e eu acho que ele teria que andar na psicologia o resto da vida e se calhar não tinha os resultados que eu tenho hoje e de uma forma tão simples e rápida. Pois é. Então, esta era a vossa realidade, não é? Há uns tempos atrás. E, e o que é que mudou? O que é que fez a diferença? Então foi assim, eu conheci-te, porque nada é por acaso. Vieste até mim, ou seja, foi através de um grupo do WhatsApp. De uma Que amiga comum, não é? A Sandra. Exatamente. Foi a Sandra Rodrigues, uma amiga em comum nossa, e parceira, não é? Porque somos parceiras num outro campo. E levou-me um mapa de caracteres que me fizeste, não é? Primeiro a mim. Depois tive a possibilidade de fazer a uma pessoa com quem eu tinha um relacionamento difícil e nessa altura eu escolhi o Afonso porque era realmente a pessoa que fazia mais sentido e que eu queria mesmo resolver, ou seja, era como se tivéssemos uma névoa entre nós e eu precisava tirar essa névoa. E quando me fizeste a mim e que eu percebi que ao olhares para o meu corpo estavas a descrever exatamente como eu penso, a olhar apenas para as minhas fotografias, sem me conheceres de lado nenhum, até porque nunca nos vimos. Estamos uma no norte e outra aqui na zona de Lisboa. E foi, pronto, e não pensei duas vezes, era o Afonso que eu tinha que desmistificar, digamos assim. Pronto. E eu descobri a forma como o meu filho pensa e como funciona, e o que posso e o que não posso esperar dele. Um pormenor. Ele nem sequer precisou de falar. Não, o Afonso Ele nem apenas.
precisou de estar presente, não é? Não, até porque isso seria, nessa altura, seria algo muito difícil, se não, já para não dizer impossível, porque o Afonso não iria aceitar de todo. Portanto, apenas com fotos tiradas por mim, enviadas à Isabela e daí saiu o mapa do Afonso. É. E ao mesmo tempo deixa-me aqui desmistificar. Às vezes, estas coisas mal explicadas podem gerar algum tipo de confusão. Porque no mapa de caráter, o que é que se vai observar? Não vou avaliar se o comportamento é feio. O que é feito é observar o formato do corpo em 6 pontos, nomeadamente o rosto, os olhos, a boca, o tronco, o quadril e as pernas, e fazer um cálculo, uma ferramenta, que é o mapa de caráter, né, que é disponibilizado pelo Corpo-Espí, que é uma ferramenta exclusiva dos alunos que passam pela formação de análise corporal e que nos dá a quantidade, a percentagem de cada traço de caráter, que são 5. Todos os seres humanos passam por 5 etapas na fase da mielinização. É importante esclarecer isto tudo, porque é que biologia, desde o nosso útero até aos 5 anos, nós formamos os nossos traços de caráter e depois, ao longo da vida, nós vamos apenas repetindo muitas situações que podem ser reveladoras da nossa maior dor ou se nós descobrirmos os nossos recursos. Como a Suzete conseguiu consigo e com o filho, nós conseguimos, de facto, alterar não o formato do corpo nem a forma de pensar, mas mudar da dor para o recurso. E foi isso que aconteceu. O que é que tu descobriste? Foi. Então, eu descobri como é que o meu filho funciona. Pronto. Uma coisa que eu ainda não tinha referido é que desde muito cedo eu me tinha apercebido que o meu filho não gostava de dar beijinhos, não gostava de abraçar as outras pessoas, os avós, por exemplo. Há sempre aquela tendência de dizermos dá um beijinho à avó, dá um beijinho à tia. Mesmo eu própria, eu nesta fase menos boa, eu achava que dar beijinhos e abraços ao meu Afonso ia fazer com que ele se sentisse mais amado. Pronto. Eu descobri... Exatamente o contrário. Não é? Exatamente. Eu descobri que o meu filho era, ao dar beijinhos e abraços, era como se ele estivesse a ficar com dores e a causar-lhe dores, porque os traços dele revelam exatamente o contrário. Ele não gosta de toque, não gosta de beijinhos, portanto, o toque é algo com que ele vive bem sem. De desconhecidos, não é? Porque, ou de pessoas com quem ele não convivia tanto quando era criança, Sim. não é? Sim, porque sim. Às vezes acontece muito isso. Amigas minhas que eu já não vejo há muito tempo, que têm os filhos pequenos, dizem, dá um beijinho à Isabela, que é amiga da mãe. E eu olho para aquela criança e assim, não, teu filho, não lhe peças isso. Dou-lhe um mais 5, e que é na mesma um cumprimento, é uma forma de dar um cumprimento. A criança fica assim, tipo, a olhar para mim do tipo, como é que ela sabe? Aliviado, sim, sem dúvida. Tipo, esta não me vai exigir aqui contacto. Porque é isso que acontece às pessoas que têm um traço de caráter, que se formam, já agora posso adiantar, e vou falar dos nomes, porque os nomes não têm nada de mal, não têm nada de doenças, não tem nada a ver com doenças, tem a ver sim com uma homenagem que se fez aos investigadores que os descobriram há pouco menos de 100 anos atrás, por isso isto é tudo recente e esta ferramenta tem apenas 3 anos de existência, porque já se falava muito em traços de caráter, mas não havia uma ferramenta para quantificar. Então,
o traço de caráter que se forma dentro do útero é o traço de caráter esquizoide, em que normalmente as pessoas dizem que são esquisitas. As pessoas que têm este tipo de traço dizem assim, eu sou esquisita, eu parece que não sou deste mundo, porque de facto não são deste mundo. São pessoas extremamente criativas, são pessoas com ideias fora da caixa, porque quando estavam lá dentro do útero, a mielinização estava na zona do cérebro e quando a criança mexia, a mãe poderia estar com alguma sensação de stress, o útero ficava frio, desconfortável e a criança ficava quietinha no seu mundo paralelo aqui a pensar, a pensar, a pensar e é daí que vem esta necessidade de estar sozinha, de estar mais isolada. Não há problema nenhum com isso, só é preciso aprendermos a lidar. Tal como a Suzeta conseguiu, certo, Suzete? Sim, sim. Ou seja, e na altura tu perguntaste-me quando é que eu tinha notado diferenças, e eu notei diferenças a partir do dia em que eu discuti o mapa com o Afonso, lhe mostrei parte da nossa gravação, da nossa consulta. Ou seja, foi como se eu tirasse um véu de cima do meu filho e ele percebesse que agora a mãe entende como é que ele funciona. E então eu senti imediatamente, se bem que agora, muito recentemente, é que eu noto que o Afonso está mesmo a entrar nos recursos. Ou seja, está-me a surpreender muito, muito mesmo. Então, agora conta-nos como é que tem sido estas surpresas. Até porque ele não tem só a parte do traço de caráter esquizoide. Esse é o traço mais alto, é o que o faz também comer muito e não engordar, né? Sim, sem dúvida. A energia vai toda para a cabeça. Isso é o sonho, né, de muitas pessoas, ou outras nem por isso, porque há pessoas que não compreendem porque é que, por mais tratamentos que façam, não conseguem engordar, porque de facto não é para engordar. Toda a energia que vai para a cabeça, porque a cabeça precisa de trabalho imenso. Sim, sim. Não só a comida, como a maneira de vestir, por exemplo. O meu Afonso não se ensaia nada de ir às compras e comprar roupas exatamente iguais às que já tem. Ténis exatamente iguais, da mesma cor, tudo. Sim, um esquizoide, se pudesse, ele usava a mesma roupa todos os dias, sem Sim, precisar de cansar o cérebro a escolher, porque o sem dúvida. cérebro dele é um gênio que serve para muito mais coisas do que estar a escolher essas futilidades, né? Exatamente. Mas ele também tem um traço alto, que não é para assustar, que é o traço de psicopata. E o traço de psicopata no recurso é incrível. É ele o responsável por só funcionar na base da troca, né? E aquilo que a Suzette achava que fazia errado e que funcionava só quando ela já estava num estado de desespero, né? Quando estavas num estado de desespero, é que tu entravas naquela chantagem que dizias que funcionava, mas há formas de fazer trocas muito mais saudáveis. E, e agora conta-nos, eu quero saber como é que é o Afonso no recurso, aos teus olhos. Pronto, o Afonso, ainda falando um bocadinho do traço de psicopata, portanto, o Afonso funciona bem com trocas e manipula muito bem também. Portanto, ele quando quer alguma Manipula. coisa, A palavra manipulação é a dor do traço, deixa estar sossegada, porque ele não manipula ninguém, ele articula, ele usa a capacidade de liderança que ele tem e é isso que ele usa no recurso. Porque a sim, maioria dos psicopatas na dor, sim, esses manipulam para obter dos outros para seu benefício, né? Um psicopata no recurso, ele vai conseguir extrair o melhor dos outros para juntos seguirem a um bom porto. sim, sem dúvida, sem dúvida. Portanto, o Afonso no recurso está muito mais espontâneo,
muito mais amigo, até do próprio irmão, do David, porque, ou seja, o David quando chegava lá ao mundinho do Afonso e cutucava, o Afonso virava às vezes um bicho, porque ele estava lá no mundinho dele e não podia ser incomodado. Neste momento o Afonso deixou de faltar às aulas, uma coisa pronto, que era gravíssimo e uma das minhas maiores preocupações. Portanto, eu sinto que neste momento o meu filho é feliz, porque se sente compreendido e entendido. Conseguimos, ou seja, ele é um excelente ouvinte e conversar com ele é... Olha, vou-vos contar uma passagem que aconteceu há relativamente pouco tempo, em que fui no dia do pai, fui ver o meu pai e o Afonso foi comigo. Portanto, antes seria impensável o Afonso ir, quanto mais sozinho comigo. E começámos a conversar, conversas interessantíssimas, sobre assuntos que nunca tínhamos falado até, e quando eu dei conta já tinha passado a saída de Torres Novas e pronto, tive que sair na próxima saída, mas ninguém se chateou, fomos na boa, continuámos a conversa e pronto. E são mudanças drásticas mesmo, que só vivendo, experienciando é que se conseguem às vezes explicar. Às vezes é difícil dizer por palavras o quanto muda a nossa vida e a nossa tranquilidade, e eu neste momento sinto-me uma mãe muito mais confiante. Ainda tenho um longo caminho, estou em formação, é um percurso, mas já valeu não sei quantos por cento. Sinceramente não sei quantificar. Sim, até porque tu ficaste tão apaixonada pelo método que agora também és aluna, É não é? verdade, é verdade. Rural, também aqui, e, e que eu tenho a certeza que te vai ser muito útil em várias áreas da tua vida. E agora, tenho ainda uma perguntinha. Como é para ti a função de mãe neste momento e como é que tu te sentes a preparar os teus filhos para a vida? Sinto-me uma mãe confiante, como eu já tinha dito há pouco. Portanto, eu tenho 3 filhos, consigo saber ler os traços de cada um, e saber como é que posso lidar com eles. Ou seja, o relacionamento de família tornou-se e vai se tornar cada vez mais harmonioso, e eu neste momento sinto que estamos todos a entrar nos nossos recursos. Portanto, lá está, se estivermos na dor, estamos na dor e é tudo mau, está tudo mau e tudo fica mau. E se estivermos no recurso, nos recursos, não é? Porque são vários, tudo muda de figura. E a alegria é outro, o sorriso é outro, e até as próprias doenças, as nossas dores do corpo desaparecem. Sei que é um conhecimento novo, falo com algumas pessoas e que se mostram interessadas no assunto, não é? Outras ficam muito céticas porque realmente eu acredito que seja difícil e quando se fala nos nomes dos traços, por exemplo, assusta, porque... Mas aí é uma questão de descomplicar, não é? E muitas vezes a questão é, tu que também és líder de uma equipa, a primeira empresa que nós temos somos nós próprios.
e a seguir é a nossa família, não é? Por isso nós conseguimos de facto liderar a família, estamos muito mais preparados para lidar e liderar outras pessoas, até baseados nos traços de cada um, porque às vezes as pessoas sentem-se tão incompreendidas, que dizem, mas eu não funciono assim, não é? Eu não sinto, como o teu caso do teu filho, ele não sente sentimentos, ele pensa sentimentos, e isso não faz dele uma má pessoa, não é? E é Sim, isso. não quer dizer que ele não goste. Por causa disso ele não gosta, não é? Gosta de uma maneira diferente. Exatamente, o facto de ele ser mais reservado não tem defeito nenhum, é a forma dele ser e de se sentir bem, até porque um esquizoide, quando está muito exposto, a pele dele começa a dar sinais. Eu, que só tenho 20%, né, ainda assim ainda é bastante, eu lembro-me que nas alturas em que eu estava mais exposta, em que eu tinha que estar com mais pessoas, a fazer apresentações, fazer imensas coisas, a mim o que me acontecia era o herpes. Eu saltava-me logo o herpes para os lábios. Agora eu já não me lembro de ter herpes, porque eu própria comecei a respeitar os meus próprios traços. E tudo isso começa connosco, não é? Agora, sei que há também uma questão que tu tens. E eu também queria ainda, sobre a questão da mãe preparar os filhos para a vida. Sei que tu também já estás a tornar-te cada vez mais desnecessária, certo? Certo, Certo. E que sabes o caminho. Sim, portanto, nós pais temos que ter a consciência que temos que nos tornar desnecessários, na vida dos nossos filhos. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Não dar importância aos nossos filhos, não queremos saber deles, não é nada disso. É tornar os nossos filhos autónomos, o suficiente para eles terem a sua própria autonomia e seguirem os passinhos deles na altura certa, obviamente, não é? Cada um tem as suas fases, mas nós temos que estar sempre ali na retaguarda, obviamente, mas sem criar uma dependência. No fundo, é impulsioná-los e mostrar-lhes que tudo o que eles desejarem está na vida, não está em ti, porque a função mãe vai terminar a partir do momento em que eles se tornem adultos responsáveis. E se tu tiveres feito tudo aquilo que seria importante fazer, tu cumpriste com a tua missão com eles, porque se correr tudo bem, os pais morrem antes dos filhos, não é? E é importante que eles aprendam a viver sem necessitarem também dos pais. E isso é uma mensagem que eu também gostava que ficasse. E há outra questão que é, o Afonso agora vai para o 10º ano, certo? Certo, certo. Vai ter que tirar de estudo. Sim, vai ter que escolher qual é a área que ele vai seguir, não é? Este conhecimento permite Direcionar. exatamente selecionar. Portanto, eu já sei que o Afonso não vai ser bom a obedecer. Não, ele vai ser ótimo a liderar. Exatamente. Portanto, ele adora mandar, adora gerir, adora liderar. E ele sabe, e já é uma aptidão dele inata, praticamente, não é? Exatamente. Portanto, E, a escolha será nesse sentido. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença exatamente. porque as más escolhas, às vezes por não se saber ou por se ser indeciso, também tem a ver com o outro traço. E agora entendo, por exemplo, as indecisões do meu filho mais velho, que trocou de curso 2 vezes e agora entendo porquê. Olá, Fábio Conceição, obrigado. A função que o Afonso pode ter, ele é ótimo para criar coisas novas. Ele e a inovação vão andar ali de mãos dadas.
Por isso, tudo o que seja inovador, tudo o que seja criativo, seja o criativo numa empresa de publicidade em que ele está bem nos bastidores, que não precisa de lidar com o público, essencialmente, porque Sim. uma coisa que não vai ser boa para o Afonso é estar a lidar com o público, porque ele é muito mais reservado, isso vai ser ele estar na dor a maior parte do tempo. Então, ter já esta orientação de acordo com a forma como ele funciona, já poderes fazer uma seleção daquilo em que ele vai ser naturalmente bom, aí vai ser um espetacular. Sim, eu acho que este conhecimento, chegando às escolas, será fantástico, porque a nossa sociedade impõe-nos que os alunos sejam tratados todos da mesma forma e eles não são todos iguais, nem pouco mais ou menos. Nós somos seres únicos com percentagens completamente diferentes de cada traço e faz de nós seres únicos exatamente por isso. E então, às vezes é uma dor insuportável. Eu posso dar um exemplo de um trabalho que o meu filho tinha que fazer agora durante a pandemia, que não fez. Por acaso, esta semana descobri que o meu vizinho de cima também não fez. Eles são da mesma turma e têm os mesmos traços. Portanto, eles tinham que fazer um vídeo com uma coreografia de uma música até muito conhecida, que é o Jerusalema, e portanto, eles, reservados como são, jamais iriam fazer aquele trabalho. E não fizeram, e a diretora de turma ligou-me a dizer que o professor não tinha como avaliar o Afonso naquele, não é um módulo, mas pronto, naquele trabalho, não é? Que é a dança. E eu disse-lhe, eu percebo exatamente porque é que o Afonso não fez e não fez e não iria fazer, porque não, ou seja, é sair da zona de conforto dele completamente, é contra, É contra a quase forma contra a natura, né? Não é por má vontade, completamente. Não, não é má vontade, não é para desobedecer, é simplesmente porque é um método de avaliação que com ele não funciona. Até porque pessoas com o traço dele não querem ligar as câmaras. não. Que não querem. Ele durante a pandemia toda não ligou as câmaras. Não, ele dizia-me que não se sentia à vontade, não se sentia confortável com isso. E isso, se os professores souberem, não vão achar que o aluno está a ser mal educado, porque não está a obedecer para ligar a câmara, nem está a cumprir as ordens, simplesmente ele não gosta Olha, de ser ridículo. temos aqui uma boa noite. Estava mesmo a pensar nisso, chegar às escolas, porque somos únicos. As escolas estão a fazer esforço nesse sentido através das novas abordagens multinível, mas estou curiosa acerca de. E isto vai depender, a velocidade não depende só, basta que as escolas estejam só abertas a esta possibilidade. Aliás, quando eu entrei em contacto com este conhecimento, uma das minhas primeiras mensagens era mesmo nas escolas, especialmente para prevenir o bullying, porque pessoas com alto traço de caráter esquizoide, como tem o Afonso, são das que mais sofrem bullying. Há outro traço, que é o traço masoquista, que por acaso o Afonso tem muito pouquinho, mas que também sofrem muito de bullying, porque são também mais reservados, mais passivos, e às vezes põem-se, entre aspas, a jeito para abusos, porque não conseguem verbalizar, eles sentem muito e calam. Então é muito importante que a quantificação dos traços de caráter às vezes nem precisa, porque a Suzete sabe tão bem quanto eu que às vezes basta colocar o olho em alguém que nós sabemos exatamente o traço que está mais presente, mesmo o olho nu. E bastava que os professores estivessem curiosos, pelo menos
em conhecer um pouco dos 5 traços, experimentar aplicá-los na sua turma, à turma inteira, não é? Porque é impossível criar métodos individualizados com turmas tão grandes, mas é possível. E este conhecimento, eu tenho esperança, aliás, eu até tenho um sonho maior, que é, a partir dos 7 anos, todas as crianças fazem o seu mapa dos caráteres e não vão precisar de andar a reviver mais as dores dos seus traços. Os seus pais vão conhecê-las exatamente como elas são. Quem tem 3 filhos vai saber que dividir um chocolate a meio para dividir por 2, às vezes é a maior injustiça que pode estar a fazer, porque se os traços forem diferentes, isso não vai funcionar. Bom, há aqui um mundo de oportunidades e é com estas lives que eu também venho também comunicar este conhecimento. Agradeço imenso à Suzete, mas antes de terminarmos, estamos mesmo em cima do tempo, eu vou pedir que deixes uma mensagem final a todos os pais e mães que estão aqui a assistir ou que vão assistir depois ao vídeo, que eu vou ver se desta vez fica gravado. Da semana passada, não sei o que aconteceu, não consegui que ficasse gravado, mas Paula, se tiver mais curiosidade, pode falar comigo ou com a Suzete. O método não é meu. O método foi feito pelo O Corpo Explica, que é uma escola de formação, onde de há 3 anos para cá forma analistas corporais pelo mundo inteiro, e eu e a Suzete somos 2 das poucas portuguesas que já estão a fazer, mas cada vez vamos ser mais. Por isso, basta falar com a Suzete sobre isso, se quiser também trocar umas ideias comigo, esteja à vontade. Suzete, queres deixar uma mensagem final? Quero. Portanto, eu quero dizer a todos os pais que nos estão a ver e a assistir e que possam eventualmente ver a nossa gravação, que é um conhecimento que devia chegar a todos os pais e todos os filhos, a todas as relações, porque não é só pais e filhos, relacionamentos, casamentos, empresas, porque nós não precisamos de estar na dor, quer seja o ambiente em que estejamos inseridos, podemos estar sempre no recurso, ou quase sempre. Claro que isto não vai ser perfeito eternamente, não é? Mas se nós soubermos gerir, conseguimos ser pessoas muito mais tranquilas, mais confiantes, mais felizes, e também relacionar-nos com as outras pessoas de uma forma muito mais saudável, mantermos o nosso corpo e a nossa mente sã, porque isto também tem muito a ver com as doenças, e a Isabela é um grande exemplo disso, que tinha alguns problemas de saúde que foi aliviando, não é? Se não alguns se calhar eliminando, não sei concretamente, mas sei que também tem muito a ver com a saúde do nosso corpo. E pronto, isto tem pano para mangas, portanto, ficávamos aqui a noite toda e vários dias a falar no assunto, por isso é que temos que fazer várias lives e ir mostrando ao mundo. Pouco e pouco vamos passando a palavra e não vou resistir sem fazer este anúncio porque deixou-me assim de coração cheio. A próxima live, de hoje a 8 dias, quem vai estar aqui comigo a conversar vai ser o mesmo Afonso. Apesar de muito reservado, apesar de ter o seu, de precisar mesmo de um espaço para ele aceitou fazer uma live. Eu só lhe pedi 5 minutos, ele disse que aceitava fazer a live toda e por isso vão ter a oportunidade de ouvir da voz do filho da Suzete toda a mudança que ele também sentiu com esta transformação, porque não é só dos pais, é dos filhos, é da harmonia que podemos trazer aos nossos relacionamentos e o estarmos em paz com as nossas escolhas, independentemente do que outros dizem, porque se nós respeitarmos os nossos traços tal como somos, tudo muda. Suzete, um beijinho enorme,
Obrigada e até breve. Para ti também. Obrigada.